Gente, no domingo Deus falou conosco sobre... Domingo não. Quinta-feira. Na sexta, amor. Sexta-feira. Na sexta-feira Deus falou conosco sobre... Foi um culto maravilhoso, hein? vulnerabilidade. Foi um culto maravilhoso que eu assisti mais online do que presencial na sexta-feira, né, pastor? Porque precisou resolver algumas Você coisas. resolveu algumas questões, mas eu ouvi ele. Vulnerabilidade, uma das coisas que mais a gente foge. Pastor, nós vamos falar sobre isso? Vamos. Mas o nosso enfoque vai ser muito mais pessoal do que o culto, porque na hora do culto, muitas vezes não dá pra citar alguns exemplos, não dá pra gente ouvir o que tá acontecendo na tua vida. Então vamos lá. Eu já vou citar aqui, o Eduardo vai ficar de olho no celular ali pra conseguir ler os Caiu aqui a comentários. conexão, acho que tá todo mundo bem, né? Só a minha que caiu. Vamos lá, Acho que voltou. sim. Bom, o Eduardo vai ficar de olho nos comentários para que vocês possam falar e a gente vê os comentários de vocês, que às Vamos vezes a gente não consegue participar, enxergar no gente. celular que está transmitindo. Qual é a sua maior vulnerabilidade? Quando eu me sinto vulnerável? Em que situação eu me sinto vulnerável? Por favor, nos ajude com a sua história e nos conte. Pastora, é no meu emprego, é no meu trabalho, é no meu casamento, é na minha vida, eu tenho medo disso, eu sinto inseguro em relação a isso. Então, por favor, colabore conosco, porque às vezes o que você sente vulnerável é o que aquela outra pessoa que está assistindo está morrendo de vergonha de falar e não sabe como enfrentar isso. Então, por favor, Participem. participe. Antes de ler texto bíblico, algo seguinte, eu citei para vocês uma pesquisa, lembra no culto? Falando sobre uma grande pesquisadora americana que pesquisou porque ela queria extinguir a vulnerabilidade humana. Ela queria provar, tipo assim, o ser humano pode ser top. Tipo assim, ele não precisa ser vulnerável em momento algum. Ele consegue ser equilibrado em todas as áreas, ele consegue dominar todas as coisas. Ele é um robô, né? Olha só. Só que ela descobriu no meio dessa pesquisa toda que isso era impossível e que as pessoas vulneráveis que eram as pessoas felizes. As pessoas que encaravam a sua vulnerabilidade. E eu vou falar uma coisa. Nós cristãos, eu não sei porquê, talvez por plano do inferno, sei lá. Quanto mais cristãos nós somos, parece que menos vulneráveis nós nos tornamos. É verdade. Já percebeu isso? É pregado tanto que o crente não pode sofrer, que o crente não pode passar por nenhum problema, que ele não pode, sei lá, nada. Ele tem que estar sempre feliz, ele tem que estar sempre perfeito, ele tem que estar sempre equilibrado, ele tem que estar sempre tudo. Então, o que acontece é que os cristãos acabam se tornando as pessoas mais doentes. E isso é muito triste, porque nós somos filhos de um Deus curador. E quando a gente olha para Deus, ele mesmo se tornou vulnerável para nos salvar. Ele precisou ser humano. Ele precisou tocar a nossa realidade humana. Ele precisou morrer para nos salvar. Qual é a maior vulnerabilidade Morreu senão como a humano, morte? né? Exatamente. Então, assim, nós temos temores, nós temos anseios, tem algumas situações que podem nos trazer angústia, tem algumas situações que podem nos trazer... O que mais, amor? Medo, pavor, fobia, igual a gente falou na live passada sobre o medo, ansiedade e tantas coisas. Por isso que a Bíblia trata, se você olhar a Bíblia com os olhos mais abertos, você vai perceber que a Bíblia fala muito sobre a vulnerabilidade humana. Fala muito sobre angústia. Davi fala muito sobre angústia, muito sobre ansiedade, muito sobre medo. Ele abriu, literalmente Davi foi uma pessoa que abriu a sua vulnerabilidade diante do trono de Deus. Aliás, e das houve pessoas. um afinal que a Bíblia diz nesse sentido e o pessoal ficou bravo até, né? Algumas pessoas, né? Foi, porque eles ficaram bravos comigo falando que Davi era uma pessoa ansiosa. Alguns comentaram. Né? O pessoal ficou muito bravo comigo. Por quê? Porque Davi tinha que ser perfeito. E nós trazemos para a nossa vida essa questão de que a nossa vida tem que ser perfeita. Que se a gente enfrentar qualquer problema é porque Deus não está conosco. A Maria Elizabeth fala que crente não pode ficar doente, que fala que é pecado. Pensa, ele pecou, ele tá colhendo, Deus tá pondo a mão nele, tá pesando a mão nele. Gente, são coisas que nós precisamos trazer para nós, que nós não somos perfeitos. Deus não nos criou para sermos pessoas perfeitas, para termos uma vida perfeita, para termos tudo perfeito. Embora Deus deseje que nós tenhamos uma vida muito boa.
Deus quer que nós sejamos felizes, mas as pessoas que encaram a sua própria imperfeição são as pessoas felizes, são as pessoas leves, são as pessoas restauradas. Por quê? O que mais eu tenho visto por conta do canal Afinal que a Bíblia diz são os cristãos ranzinzas. Tem isso, Caramba, pastor. gente, como os cristãos são agressivos. Os cristãos são agressivos, são possessivos. Não tô falando possuído, não, tá, gente? Tô falando possessivos. Muitos possuídos. Muitos possuídos, sim. Pessoas nervosas, pessoas que se você não falar o que ele quer ouvir, ele te ataca. E isso aí é sinal de uma pessoa que não consegue ver a sua própria humanidade. A maioria dos cristãos hoje escondem pecados. Eles não confessam seus pecados, seus problemas, suas necessidades para Deus. A maioria esconde. E quanto mais santarrão ele é, mais na verdade ele esconde seus defeitos, Mais doente suas fica, necessidades. né, pastor? Ele vai ficando cada vez mais doente. Ele vai ficando cada vez mais debilitado. Então, por quê? Pastora, por quê que eu tô na igreja há 1 milhão de anos e a minha vida não mudou? Uma das causas é justamente isso. Não encarar a sua própria limitação, a sua própria vulnerabilidade, a sua própria fraqueza. Eu conheço igrejas, não é a nossa, porque eu não lido dessa maneira com as ovelhas, mas eu conheço muitas igrejas em que o pastor ele ensina que as pessoas devem fingir que não está acontecendo os problemas. Só ora. Tudo bem, meu irmão, orar é uma bênção, mas tem momentos dentro de um casamento, de um relacionamento familiar, de um problema com o patrão, que a oração, meu irmão, ela vai te dar a base para você agir de alguma maneira, enfrentar os seus problemas. E a maioria dos cristãos ficam assim: eu vou orar que Deus vai lá, Deus vai falar, Deus vai enfrentar, Deus vai resolver. Eu não preciso sair do meu cômodo. O irmão Oscar fala, inclusive, ele se sente vulnerável pela falta de dinheiro e pelos filhos. É vulnerabilidade que... É verdade, porque quando a gente sente que a gente não tá tendo condição financeira, a gente fica numa situação difícil, né? Dá até um treco assim no coração. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou poder sustentar minha família? Sem dúvida. Como que eu vou ver o dia de amanhã? E se a gente finge que não tá vulnerável em relação a isso, não tem como Deus transbordar na gente alguma coisa. Porque o que acontece? Por exemplo, o irmão Oscar trouxe uma situação que todo ser humano passa, que é a vulnerabilidade financeira. Então, muitas pessoas fazem o quê? Fingem. Não, eu vou dar um jeito, vai dar tudo certo. Aí eu tenho o plano A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Porque, né, pastor? Acho que a partir do momento que você reconhece a sua vulnerabilidade, você vai orar e procurar meios de vencê-la. De vencê-la. É assim que se vencem os problemas. Percebendo que eles existem, batendo de frente com eles e resolvendo eles. Exatamente. E até a gente entender, por exemplo, talvez nunca ninguém tenha orado assim. Ou talvez você já tenha orado assim, que já tenha encontrado essa maneira de orar. A pessoa tá com medo de não ter condição financeira. Por exemplo, essa pandemia trouxe, às vezes, o aumento, o agravo de muitas situações que já estavam acontecendo no passado. Né? Por exemplo, às vezes uma questão financeira, uma questão relacional, etc. E aí eu vou trazer o financeiro aqui para ficar mais fácil. Agora, Deus, se antes eu já tava com medo de não pagar minhas contas, imagina agora, Senhor, né? O que eu vou arrumar? E às vezes a gente entra na presença de Deus e fala: Deus, eu tenho medo de não ter. Porque às vezes o medo de não ter faz a gente gastar mais do que a gente precisava. O medo de não ter faz a gente tomar as decisões menos inteligentes. O medo de não ter nos rouba as boas ideias, a criatividade, o desenvolvimento. O medo de não ter faz com que a gente perca o que a gente tem. Então, isso aí é comprovado, tá, gente? O desespero mata. Literalmente. O Eduardo já falou aqui na live do temor que quando uma pessoa tá se afogando, o salva-vidas, o bombeiro vai lá tentar tirar a pessoa, ela afoga o salva-vidas para tentar se proteger. Então, assim, muitas vezes nós não conseguimos ver essa fragilidade, pensando, não, é só uma questão financeira, eu não tenho medo de nada. Não, entenda, tá? Você pode ter medo, não tem problema você ter medo. Você pode chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho medo de não conseguir pagar minhas contas, eu tenho muito medo de passar por isso. E eu preciso que o Senhor me ajude
a lidar com o meu medo. Quando a gente abre isso, a gente solta um peso tão grande de cima da gente que começa a vir as ideias. Olha, você não precisa ter medo disso, você tem uma competência, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode lidar com isso. E quando a gente não lida com essa fragilidade, a fragilidade nos domina. Então, assim, às vezes, igual o Oscar também falou sobre os filhos. Nós queremos tanto que os filhos sejam perfeitos. Eu fico imaginando assim. Quando eu tiver o meu filho, o Eduardo, a gente tiver o nosso filho, a gente vai olhar pro nosso filho e falar, nossa, que coisa mais linda, coisa mais perfeita da vida. Eu quero dar a vida perfeita pra você, só que a gente não pode fazer isso. Porque se a gente fizer isso, se a gente quiser dar a vida perfeita pra essa criança, nós vamos destruir essa criança. E nos destruir junto, porque essa vida perfeita não existe. Então, muitas vezes, os pais ficam aí se cobrando e se cobrando e se cobrando. É uma vulnerabilidade que você precisa entregar pra Deus. Deus, eu quero ser tudo pro meu filho, mas você não precisa ser tudo pro seu filho. Eu não quero deixar o meu filho sofrer. Então, às vezes, você tá vendo um filho seu mais velho, sei lá, cresceu, tá com a vida dele, tá formando a vida dele, tá com a família dele, e às vezes passa por uma situação difícil, os pais estão ali sofrendo, fazendo de tudo pra impedir que sofra, porque a culpa é minha. Gente, entrega essa vulnerabilidade pra Deus, por quê? Porque não é sua culpa. E muitas vezes a gente traz problemas que não são nossos. Eu já contei isso pro pessoal da regional, vou contar mais uma vez. Oscar conta o testemunho dele, amém, irmão Oscar. Glória a Deus. Isso mesmo, Oscar. Ó, tá rendendo, porque eu tenho certeza que o que o senhor tá falando tá tocando o coração de muita gente. Ele diz que a Rema ajudou muito ele, o bispo ensinou muito ele, muito, e isso realmente tá tocando muita gente. É verdade. Tem eu já falei isso na regional, mas eu acho que não foi ao ar. Então eu vou falar aqui pra vocês. Um dos meus professores terapeutas contou em um estudo clínico que uma mulher foi fazer terapia com ele, uma senhora de idade, não é de idade, mas uma senhora mais velha. E chegou pra ele e falou assim, eu tô com muitos problemas e eu vou surtar. Porque é o que acontece, né? Eu tô com muito problema e eu vou surtar, eu não vou aguentar. Aí ele falou assim, conta seus problemas. Conta que a gente vai dar um jeito, a senhora não vai precisar surtar, a gente vai dar um jeito de resolver seus problemas. E ela começou, porque meu marido foi desempregado e tá acontecendo um monte de coisa lá no serviço do meu marido. E o meu filho bateu o carro. E agora, o que a gente vai fazer? E a minha filha, coitada, o namorado terminou com ela tô sofrendo demais. Ah, contou. Aí o psicólogo, que é um professor que eu gosto demais dele, ele parou e falou assim, a senhora já contou todos os seus problemas? Já, tô até mais aliviada. Ele falou assim, não, mas eu queria que a senhora contasse os seus problemas. Ela falou assim, como assim? Eu já contei. Ele falou, não, você contou os problemas do seu marido, que o seu marido tá desempregado. Você contou o problema do seu filho, que o seu filho bateu o carro e não tem dinheiro pra consertar. A senhora contou o problema da sua filha, mas a senhora não contou nenhum problema seu. Aí ela parou. Ela falou, mas o problema de todo mundo é o meu problema. Ele falou, não. A senhora não é responsável por nada disso. Aí ela parou e falou, mas que coisa horrível. Imagina se eu chegar na minha casa e falar, tô nem aí pra todo mundo, me fechar num quarto. Ele falou, não é isso. A senhora nunca vai conseguir ser um apoio se a senhora trazer o problema do outro pra você. Aí ele falou, vou te explicar. Seu marido não precisa que a senhora ache um emprego para ele. Não vai ajudar. Seu marido precisa que a senhora seja uma boa esposa. Só isso. A senhora, quando se preocupa, olha para ver, gente, aonde vai as nossas preocupações. Olha para ver, foi Dilma, né? Olha para ver. Foi Dilma aí, hein, gente? Quando eu assumo o problema do meu esposo para mim, interiormente eu estou dizendo que ele é incapaz de resolver. E eu passo isso para as pessoas. Eu passo isso para as pessoas, gente. Eu preciso estar ali para apoiar. Agora ficou mineirão, hein? Para apoiar. Ele disse, tem uma mulher falando alto aqui, mas está vazando aqui. Berrando ali na praça. Não sei o que o pessoal acha, todo mundo já subiu. Tem que ouvir a conversa dele. Não, mas a cachaça já tá alta já. Então, veja só. Quando ele disse isso àquela mulher, ele falou assim, por exemplo, você vai chegar em casa e você vai ouvir o seu marido. Você vai dizer a ele o quanto ele é capaz de conseguir um novo emprego.
E que nesse tempo em que ele está desempregado, a senhora vai poder fazer algo para ajudá-lo. Só. A senhora não vai resolver o problema dele. O seu filho, você vai dizer para ele, você é uma pessoa incrível, meu filho, você já é adulto, você vai conseguir se virar, arrumar o dinheiro e pagar as coisas. Mas eu não tenho que arrumar o dinheiro? Não, a senhora não tem que arrumar o dinheiro. Ele vai arcar com as consequências do que ele fez. A senhora vai estar ali só dizendo, você consegue. Vai lá que eu boto uma fé. Acredita! Não acredita que você vai. Porque quando você transfere para a pessoa responsável, ele disse, a pessoa passa a se sentir competente e você alivia. E ele dizendo assim, e a sua filha é normal, as pessoas vão sofrer de amor. A melhor coisa da vida, minha gente, é você sofrer por uma burdoada na cara. É triste na hora, dói, mas te acorda, você descobre o que você merece e o que você não merece. Melhor coisa na vida é um chute na cara. Então aprende também, né, pastor? Aprende, você para e fala, caramba, eu tava amarrando meu burro nisso, né? Então assim, faz parte, deixa ela sofrer. Ela fala, ai, coitada, deixa ela sofrer, deixa chorar, deixa fazer tudo que quiser. Deixa ela sofrer, porque uma hora ela vai sacudir a poeira, vai levantar e vai embora. E vai ver a vida dela. Aí aquela senhora falou assim, tá bom, vou tentar. Aí disse que ela chegou em casa, o marido dela falou, olha, você perfeitamente capaz. Tenho certeza que você vai arrumar um emprego maravilhoso. Eu vou fazer uma janta, você vai dormir e amanhã você vai conseguir procurar um emprego e vai ser uma bênção. Não tem problema se você não achar amanhã. Vai dar tudo certo. Chegou o filho dela, mãe, a senhora conseguiu um empréstimo. Não, meu filho, eu consegui coisa melhor, né? Coisa melhor. Você vai dar um jeito. A filha chorou, falou, deixa chorar. Aí ela disse que depois no retorno do terapeuta, ela falou, gente, eu sentei no sofá e falei, gente, que vida mais leve é essa que eu tô vivendo? E ela falou, agora eu consigo perceber os meus problemas. Aí ela começou a contar os problemas dela. Eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim. Aí ele falou, tá vendo? Então muitas vezes a gente tá sofrendo, tá arrumando problema. Tem empregado que pega o problema do patrão e leva pra casa. É verdade ou não é? Às vezes o patrão chega e fala, gente, pelo amor de Deus. E a pessoa chega em casa e fala, caramba, meu Deus, eu não sei, meu patrão. Então a gente vai sugando situações e a gente não percebe que se a gente não for vulnerável a um ponto de olhar e falar, caramba, peraí, por que eu tô sofrendo por isso? Por que isso me afeta tanto? Por que o olhar dessa pessoa me afeta tanto? Por que a palavra dessa pessoa me afeta tanto? Por que uma situação dessa me afeta tanto? Já percebeu, amor, que às vezes a gente passa por problemas e a gente nem liga, tá passando aquele problema, não tá nem aí. Mas tem outros problemas que misericórdia, se aquilo acontecer. E não é uma coisa de falar assim, não, o problema é seu, não. É pra você conseguir dar apoio, você tem que estar bem. Exatamente. E dar apoio não é resolver o problema da pessoa. Eu vejo muitos pastores que fazem isso. Eles pegam todos os problemas das ovelhas e eles sofrem os problemas das ovelhas e eles têm que meio que a responsabilidade de fazer a ovelha não passar por problema. O que vai acontecer? A igreja vai afundar. Vai afundar. Porque você tem muitos membros na igreja. Vai que seja você tem você não responsabilidade espiritual por muitas pessoas. Você tem que estar leve para conseguir orar, para conseguir ouvir a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus para o culto, não é? Você não pode cair junto com a pessoa, você tem que estar forte para ajudar. Eu disse isso a um pastor há alguns meses atrás. Eu disse assim, um pastor amigo. Eu disse, olha, se você não acreditar que Deus pode ajudar aquela pessoa, fecha a igreja. Porque um pastor que ele com as mãos dele quer resolver os problemas da igreja, ele está dizendo que ele não acredita em Deus. Ué, porque se Deus não for ajudar a pessoa, tem que ser eu que tenho que tirar do meu bolso, tem que ser eu que tenho que fazer pro fulano, tem que ser eu que tenho que fazer. Eu acredito em Deus? Não. Eu não acredito em Deus. Então, assim, por isso que vulnerabilidade e fé andam muito junto. Porque quanto mais vulnerável eu sou, e agora eu vou citar uma frase do apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, que é uma bênção na nossa vida, né? Que foi uma bênção na vida de toda a igreja, tem sido, quando eu sou fraco, é quando eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa
na minha fraqueza. Porque quando eu reconheço as minhas fraquezas, onde eu caio, se eu não sei onde eu caio, eu vou cair todo dia. É isso aí, se a gente tiver no problema, a gente não enxerga quem tá de volta. É verdade, ó. Se eu não sei o que me faz tropeçar, todo dia eu vou passar pelo mesmo lugar e vou tropeçar. Se eu não sei o que me faz ficar angustiado, o que me faz ficar entristecido, se eu não sei, todo dia eu vou ficar... Ajuda, amor. Entristecido, angustiado, até ficar depressivo, né? Exatamente. Porque é o quadro que vai ser levado, vai Exatamente. chegar até um quadro de uma depressão. Daí uma depressão você vai fazer o quê? Vai fazer nada, vai tomar remédio, vai ficar babando e não vai conseguir resolver problema nenhum. Exatamente, já tem aí um salmo de Davi que meu pai transformou em música. Não sei se foi meu pai, é uma música antiga. Eu não sei se é dele, se é de alguém. Que fala, na minha angústia clamei ao Senhor. Ou seja, se eu não reconheço as coisas que estão acontecendo, eu finjo que eu tô muito forte, porque eu tenho fé. Olha lá. Fé. Eu lá finjo... em vermelho, tá certo a fé agora? Agora aí? tá, que a gente... Eu acho que tá. Acho que tá. Porque o que acontece? As pessoas tendem a fazer o seguinte, eu vou fingir, porque isso é fé. Irmão, como é que você tá? Eu vou pegar o tempo, vou fazer igual aquela mulher, pastor. Tudo vai bem. Só que pra ela tava tudo bem mesmo. Pra aquela mulher, quando ela falou tudo vai bem, estava andando até o profeta Eliseu, ela estava na cabeça dela assim, eu vou chegar lá, ele vai vir aqui e ele vai resolver. Na cabeça dela tava assim, o menino não morreu. Ele pode ter morrido por algum tempo, mas ele vai voltar. Então, quando ela falou tudo vai bem, na cabeça dela já tinha um esquema divino. Porque, imagina, você pega um filho teu morto, o que você faz? Ela pôs a fraqueza dela no trono, ela falou, Senhor, eu não te pedi filho. O Senhor veio aqui e me deu um filho. Eu ainda falei, não quero coisa difícil. Foi que ela falou pro profeta, não adianta você querer me prometer coisa que depois vai me trazer tristeza que eu não quero. Ou seja, naquele momento ela falou, Deus, eu não te pedi filho. Agora o Senhor me deu, o Senhor dá um jeito de trazer de volta. Ela colocou a fraqueza dela e falou, agora eu vou atrás do profeta, o profeta vai dar um jeito. Quando ela fez isso, a fraqueza dela estava fraca. Igual o Paulo. Ela ficou forte. Vai atrás do profeta, que eu vou usar o profeta para trazer seu filho de volta. Então, a cabeça dela estava pensando as coisas do Senhor. A fraqueza dela estava sendo transformada pelo Senhor. Agora vai o crente. O trem tá tudo caindo aos pedaços, amor. Não, vou fazer igual a mulher. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Mas... não tá nada bem lá dentro. Vai ficar bem? Não vai. Porque o cristianismo não é papagaice, gente. Não, e tem mais, né, pastora? Tem gente que fala assim, eu vou resolver os problemas, eu não tenho o que fazer, eu vou me matar. Por quê? Porque ele não enfrenta as coisas da vida dele na presença de Deus. Não, daí se matou, acabou os problemas, pastora? Não, piorou. Calma. Agora o trem vai ser começar. eterno. Ontem eu tava conversando com a minha sogra, com a avó lá em casa, e eu falei assim, gente, tem gente que acha que a vida aqui na Terra é que é o complicado. A vida aqui na Terra é um sopro. Eu aprendi isso com a morte do meu pai. Eu até perdi medo de algumas coisas depois que meu pai morreu, porque eu percebi uma coisa, a vida aqui é assim, minha filha. Algumas coisas que eu dava importância, eu parei de dar importância, que eu falei, vai morrer, vai apodrecer esse trem aí, pra que eu vou ficar dando tanto valor pra essas coisas? A gente precisa entender uma coisa, a vida aqui na Terra é um sopro. Se a gente dá muito valor para as coisas dessa Terra, a gente está sendo ignorante. Por quê? Porque o que mais vale é a eternidade. O problema não é ter medo de morrer. O problema não é nem morrer. O problema é na hora que você abriu o olho. Você morre. Acho que você morre com o olho fechado, talvez. Não sei, imagina assim. Que a gente tá com o olho fechado, de repente abre o olho e fala, opa! Acordei! Epa! Nossa, tem um anjo maravilhoso e o céu, ô glória! Não. Ai, agora eu não quero ficar com o diabo. Mas foi o que você plantou. Foi o que você desejou. Não, pastor, eu nunca quis o diabo. Mas não buscou a Deus. Então tem muita gente que fala assim, não, mas Deus vai me proteger. As pessoas falam tanto isso, né? Eu não sou de Deus, eu não tenho nada a ver com Deus, mas Deus vai me proteger. Vai, Eduardo? Difícil. Vai nada. A palavra de Deus fala que Ele está para os
seus. Ele guarda os seus. Deus pode, acho que, proteger em algum momento da vida em que Deus... Se a pessoa for um dia se converter, sim. Um dia se converter, não é? Porque Deus sabe exatamente o plano que a própria pessoa escolheu desde antes da fundação do mundo lá no trono de Deus. Agora, se a pessoa não for em nenhum momento... Esse foi um estudo que a gente, inclusive, conversava com o bispo, né? Exatamente. Acho que não chegou a ser passado esse estudo. Não ministrou esse estudo. Mas no momento certo vai ser ministrado. Né? Porque existem pessoas, gente, que elas não vão aceitar Jesus. E Deus sabe disso. E a mão de Deus não está sobre elas. Ponto final. Agora, aqueles que vão aceitar Jesus, a mão de Deus está guiando. Vamos lá, meu filho. Vamos lá que vai chegar naquela data lá. Você vai se render. Você vai ter o seu livre-arbítrio e vai decidir. E vai decidir para onde vai. Exatamente. Então, veja só. A maioria das pessoas estão papagaiando. O que é papagaiando? Tudo vai dar certo. Tudo vai bem, Senhor. Eu creio. Tudo vai bem. Mas lá dentro, você crê? Difícil, né? Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Aí Deus olha e fala assim, filho, no que você crê? Porque vai acontecer o que você crê, não o que você fala. Verdade. Claro que as palavras saem da nossa boca, elas... Mas, gente, você já percebeu que a pessoa que não crê... Não, é exato, a palavra tem poder, mas pensa assim, a pessoa que não crê fala assim, tudo vai bem, misericórdia, Santo Jesus. Olha, eu tô com medo, o negócio não vai dar certo. Ele crê? Ele não crê, minha gente. Ele tá só papagaiando. Não é? Uma pessoa que crê, ele fala, tudo vai bem. Já tô vendo o profeta vindo aqui. Tanto que ela chegou lá no monte. Geazi desceu com o bordão, né? Eliseu falou, leva o bordão, que é o símbolo de autoridade. Leva o bordão, porque eu não sei o que tá acontecendo com essa mulher. Deus não me revelou. Aí vai uma coisa, o pastor não é obrigado a Deus revelar tudo pra ele não, viu? Então, se você tá passando um problema, o pastor não tá sabendo, procura e fala. Pede ajuda. Porque se você for esperar Deus revelar, Deus não revela tudo, não. Aí o profeta falou, leva o bordão. A mulher fez o quê? É bordão não, filho. Eu vim aqui buscar o profeta. Pode falar pra ele descer, que ele vai ter que ir lá na minha casa. Ó, Eliseu, o menino morreu. Morreu? Deus tinha avisado Eliseu? Não. Vai lá em casa. Ela colocou o menino onde? Na cama do profeta. Eliseu foi, orou, deitou por cima do menino, e orou, e orou, e orou, e Deus trouxe o menino de volta. Aquela mulher fez a parte dela. Quando a gente é vulnerável, a gente faz a nossa parte. Quando a gente não é vulnerável, a gente cobra. Pai eterno, como uma pessoa que não reconhece suas fraquezas, cobra. Cobra. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. É você o errado. Você é o culpado. Deus é o culpado. Quantas pessoas chegam no trono? Olha a ousadia. Cobrando Deus. O Senhor não fez. Porque o Senhor não sei o que lá, não sei o que lá. Ai de Deus! Esse aqui é exemplo do meu pai. Meu pai dava esse exemplo desde que era criança. Ai de Deus, se não fizer, eu largo dele. Mas isso tem... Qual que é a diferença que vai fazer no trono de Deus um ser humano largar dele? Nada. Qual que é a diferença você largar de Deus? Tudo. Eu não sei viver um dia da minha vida sem Deus, porque eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 4 anos de idade. Antes dos 4 anos, nem lembro o que aconteceu na minha vida. Já faz uns 15 anos, né, pastora? Faz uns 12, né? Então, o que acontece? Eu não sei ter um dia sem a presença do Espírito Santo. Se um dia ele for embora, não sei nem o que eu faço. Nem sei viver. Nem sei, porque... ele é aquele estalo que chega e fala, caramba, você foi um monstro hoje. Aí você fala, oh Deus, perdão, Senhor. Aí ele fala assim, vamos mudar dessa área, vamos ser assim. Não confia em fulano, não. Fulano é complicado. Não faça isso, aí é laço. Laço do passarinheiro, como diz a palavra de Deus. Imagina a gente sem Deus. Você não tem direção, você não tem pensamento, você não tem ordem, você não tem força, você não tem nada.
E muitos cristãos estão assim. O Fernando fala uma coisa interessante, que às vezes as pessoas deixam de ir na igreja, fala que o pastor tem que ir atrás dele e revelar tudo o que está acontecendo. Tem nada disso não, minha gente. A palavra de Deus fala que a salvação é um ato racional. É você que tem que buscar a salvação. O pastor tá ali para te guiar, não para te catar no colo e te salvar. Entenda uma coisa, o pastor não é responsável pela sua salvação. Quem é responsável pela sua salvação? Você mesmo. Você. O pastor direciona, por isso que você tem que tomar cuidado com qual é o seu pastor para saber qual direção ele tá te dando. Agora, oração, jejum, vida com Deus, isso é você. Eu vou ficar escondida aqui na minha casa, porque daí o pastor vai pensar em mim, vai lembrar de mim. Isso aí é gente que não trata com as suas próprias fraquezas, gente com muita autopiedade na carne, muita vontade de ser visto. Gente, o que eu vejo, a Amora causando, ó, o que eu vejo, minha gente, de ovelha, que muitas vezes não precisa nem de idade. Eu vou falar ovelha adolescente, mas não é que eles são adolescente, não. Eles são adolescente aqui. Veja aí espalhado na internet. Vamos falar na internet, porque na nossa igreja não tem. Só na nossa igreja não tem. Eu vi, e realmente, esse caso eu vou contar porque eu vi na internet mesmo. Mas na nossa igreja não tem, viu, gente? Não tem. Um pastor, acho que pegou coronavírus, e ele não deu tempo nem dele avisar. Porque passou muito mal e tal, e não deu tempo dele avisar a igreja, ó, gente, eu não vou fazer o culto hoje e tal. Então chegou a hora lá da transmissão, cadê o pastor? Não tava lá o pastor. Não tava lá o pastor. E assim, acho que a família até conseguiu avisar algumas pessoas e tudo, mas não conseguiram avisar todo mundo. Aí, gente, saiu o povo, evangelho do reino, gospel do reino, um negócio assim. O pessoal malhando o pastor. Porque não sei o quê. Não tem compromisso. Não tem compromisso. Tá nem aí. Tá. Aí entrou uma pessoa e colocou assim, o pessoal até colocou assim, irmãos, orem pelo pastor, ele pegou coronavírus, tá no hospital. Na hora começou, não, ele é uma bênção, o pastor é uma bênção, vamos orar por ele. As mesmas pessoas que estavam malhando o pastor lá atrás, mudaram o seu comportamento. A gente vê muito isso. Santa ruim. Pessoa não... O que a gente falou? O vulnerável, ele se ama e ama o outro. Se o seu primeiro pensamento não é, gente, será que aconteceu alguma coisa com o pastor? É porque você não está aberto para amar. E aqui vai entrar um tópico muito importante da vulnerabilidade, que Deus me pediu para frisar mais uma vez conosco e convosco, que é amar e pertencer, seja aqui na terra, com pessoas, com amigos, com irmãos de igreja, com Deus, tem tudo a ver em não receber e sim dar. Por quê? Ai, pastor, eu quero ser amado na igreja. Ninguém me ama, pastor. Ninguém me quer, pastor. Ninguém quer fazer amizade comigo. Ninguém quer fazer conexão comigo, pastor. Sabe por quê? Porque amar e pertencer é um ato que eu faço. Todo grupo de pessoas que estão conectados, aquelas pessoas não estão recebendo mais, elas estão dando mais. Se você entra na igreja, isso é dado de pesquisa, tá, gente? Deus usou o dado de pesquisa para falar. Isso é verdade. Toda pessoa que entra na igreja não olha na cara de ninguém, não cumprimenta ninguém. Cara de taba. Cara de taba, de carranca, de... Como dizia o bispo, chupou um pé de limão e foi pra igreja. Né? Às vezes a gente acha que tá até possuído. De tanto que a cara tá tão carregada que os irmãos ficam até com medo de sentar perto, porque vai picar um manifesto, né? Então, assim, gente, falando sério, ninguém vai querer fazer conexão com você. E o problema não está nas pessoas, é porque você não quer fazer conexão com as pessoas. Estar bem não implica na maneira como eu dou amor para as pessoas. Eu posso estar passando a pior situação da minha vida, pior dia da minha vida. Se eu sou uma pessoa que pertence,
Eu não vou chegar e jogar os meus problemas em cima das pessoas. Lembra que a gente falou daquela mulher que foi na terapia? Eu não vou nem receber e nem dar os meus problemas para as pessoas. Eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou te dar pertencimento. Vem cá, vamos conversar. Vai fazer até bem pra mim conversar, mudar de ares, falar outras coisas, rir um pouquinho, né? Teve uma vez que eu fui no velório e uma pessoa me cutucou assim, sabe que esse cutucão assim? Pastora, olha lá a filha da mulher rindo. Que horror! A filha da mulher tá rindo lá fora. Aí a gente tem que ser aquele pastor apaziguador, né? Aí eu olhei e falei, irmã, quanto ela já chorou? Deixa ela rir um pouco. Alguém conseguiu fazer ela rir. Alguém conseguiu tirar a cabeça dela um pouco disso. Daquele sofrimento, né? Deixa ela rir um pouco. Você quer matar a mulher também de sofrimento? Aí o irmão olhou pra ela e falou assim, ai, pastor, me perdoa. Por que a gente faz isso? Porque a gente não tem compaixão com a gente não tem compaixão com as pessoas, a gente quer que os outros sejam perfeitos. Não é verdade? É. A gente quer que os outros sejam assim. Não, você tá andando, você chora muito, eu quero ver você arrastando. Por quê? Por quê? Se ela estivesse dando gargalhada lá dentro, eu falava, irmã, a senhora tá com algum problema? Porque tem pessoas que, diante de situações muito dolorosas, elas riem. É verdade. É uma doença até mental. Eu cheguei e falei, irmã, a senhora tá precisando de um tratamento, vamos ali, vamos beber uma água. Porque o nervoso é tão grande que ela ri. Né, que não era o caso. Alguém tinha conseguido trazer a mente da pessoa para uma outra situação. Até fui saber o que é, que eu fiquei tão curiosa, que eu falei assim, irmã, o ambiente aqui tá tão leve. Ai, passou, tô lembrando da época que a minha, não sei se era pai ou mãe que tinha falecido. Nossa, ele falava assim, ele fazia assim, ou seja, tava trazendo boas lembranças. Olha como que a gente julga pra caramba, minha gente. Olha como a gente não vê a gente não trata as nossas fraquezas e a gente faz o quê? Ninguém pode estar fraco, ninguém pode estar diferente do que eu quero. O jeito que eu creio na palavra de Deus é o único jeito e quem não crê desse jeito já estará condenado. Aí Jesus fala, gente, mas eu achei que era eu que salvava. Tem aquele ditado, né? Quando você tem um dedo apontando pra alguém, tem outros três apontando pra você. Exatamente. Amar e pertencer é uma coisa de cura mesmo. Por exemplo, Deus te ama. Com certeza. Mas te ama muito. Me ama muito. Te deu tudo. Me deu tudo. Mas se você não conseguir deixar Deus te amar, você não vai receber nada disso. Tem gente que tá doente. E Jesus tá falando assim, eu levei tua doença. Acredita, receba, você pertence ao meu reino. É só você receber. Aí a pessoa fala assim, eu não mereço. Deus fala, mas não merece nada. Eu morri por você. Aí a pessoa fala, não, comigo não. Deus cura fulano. Ele não me cura. A gente não se deixa dar. Não deixa dar a confiança. A gente não se deixa pertencer ao reino de Deus. A maioria das pessoas aceitaram Jesus, mas não pertence ao reino. Age como aquele da parábola que Deus tirou a dívida. Ele foi lá bater no outro que estava devendo ele. E aí o rei falou assim, pode vir aqui que você vai ser preso porque você perdeu o seu perdão. Você não recebeu. Deus está nos dando tudo e a gente não recebe. Por quê? Porque a gente tem que ser um santarrão. Porque a gente tem que ser o perfeitão. Porque a gente tem que ser o... Vai, me ajuda aí. O que mais que a gente tem que ser? Não tem defeito na gente. Tudo que a gente fala é correto. É de surpresa, pastor? É, de surpresa, minha gente. A gente tem que ser tudo que a gente não é. Poxa, gente, Deus criou seres humanos vulneráveis. Pessoas que estão ali para dizer assim, caramba, eu posso morrer hoje. Quem pode morrer hoje aí? Qualquer um, né? Todos nós. Caramba, eu posso morrer hoje. Caramba, nossa, minha vida não tá sendo tudo que eu tinha imaginado. Mas tudo bem. Ela não precisa ser perfeita. Porque aí tem gente que é assim, o dia dele tá perfeito. Aí acontece uma coisa, sabe o que ele faz? Chuta o dia. Que Deus me ama, que fulano. Ele não vê alegria nas coisas. Ele não consegue ser grato. Não foi isso que a gente falou domingo? Foi isso. A pessoa que não se vê, ela não tem gratidão. Porque se alguma coisa não foi exatamente como a pessoa quer, o restaurante já não presta, a comida já não presta, a companhia já não presta, o dia já não presta, a casa já não presta, chuta o marido balde. não presta. Ninguém presta. Olha, uma vez, o Dort vai lembrar, chamaram a gente pra sair com os jovens.
E aí os jovens falaram assim, ai pastora, tudo bem ser naquele lugar? Você lembra disso? Aí a gente falou assim, filho, tanto faz o lugar. Sim, O importante é a gente estar junto. Tanto faz o lugar. Eu não preciso comer a comida que eu gosto todo dia. Eu não preciso viver do jeito que eu gosto todo dia. Existem coisas mais importantes do que eu. Só que eu não consigo entender isso se eu não ver a minha fragilidade. Não é verdade? É verdade. Por exemplo, meu marido teve que assistir Cinderela comigo no cinema. A Débora fala que se todo mundo gostou. fosse perfeito, a vida ia ser insuportável. É verdade. É verdade. Agora, mais insuportável é aquele que acha que ele é perfeito e inferniza todo mundo. O mundo ia ser muito bom se todo mundo buscasse ser melhor. Aí você não tem a dúvida de que o mundo seria maravilhoso. O que a Lilian tá falando aí? Existem pessoas que não conseguem ver o lado bom da coisa. Ou seja, situações boas e ruins servem para experiência na vida da gente. É verdade. Tudo serve que para acontece experiência. na nossa vida tem um lado bom e um lado ruim. Tudo serve. Tudo serve para aprendizagem e crescimento. Você vai acumulando informações. Nosso cérebro é um grande HD, não é, pastor? E a gente vai acumulando informações. Exatamente. Gente, quando Paulo foi preso, que colocaram ele naquele bendito daquele navio, e ele ia ser morto. Ele foi como prisioneiro. E ele ia chegar... Foi feliz da vida. Ia ser morto. Paulo fez amizade com todo mundo. Foi feliz. E ainda ajudou a salvar, porque teve um naufrágio. E falou, vou cumprir meu objetivo lá. Imagina se ele achasse que Deus tinha que agradar ele em tudo, acontecesse um naufrágio e ele falasse assim, meu Deus, primeiro eu tô preso, agora tem um naufrágio, eu não mereço. E Paulo tava assim, gente, Deus vai salvar porque eu tô aqui. E eu tenho que chegar diante de César. Aí todo mundo assim, mas César vai te matar. Não, é que você não sabe. Eu preciso pregar pra ele. Paulo era fraco. Todo dia ele era fraco. Mas todo dia, essa fraqueza dele, havia um abundar da força de Deus que dizia pra ele, Paulo, você vai conseguir. Paulo, eu te dei competência pra você fazer isso. Paulo, eu vou te ajudar. Então ele olhava e falava, cara, eu entrei, filho. Mas eu vou conseguir. Quem falou que fazer a obra de Deus é fácil? Imagina. Não é. Estamos aqui falando que a igreja talvez seja mais prejudicada ainda. Mas não vai ser em nome de Jesus. E ao longo da história, quem serviu a Deus sempre foi perseguido. Sempre foi. Sempre foi. Aí você vai fazer o quê? Ai, Deus não tá conosco. Tá sim, gente. Por isso que a gente tem que pegar e falar, Senhor, estão falando que vão querer prejudicar as igrejas. Essa é uma fraqueza. Senhor, nos faça fortes. Nos dê argumentos. Nos dê palavras. Levante alguém por nós. Sabe o que eu imagino, pastor? Os judeus chorando e reclamando que foram cativos na Babilônia. Quantos não fizeram isso? Ou os judeus chorando porque foram lá na Segunda Guerra Mundial... foram para campos de concentração e botando a culpa em Deus. Você já viu, pastora? O que é relatado é que eles preferiam morrer do que negar sua própria raça. Nós vamos entender isso, minha gente. Por quê? Porque eles já se viram, nós somos isso aí mesmo. E se eu tiver que morrer porque eu sou isso, é o que eu sou. A gente precisa aprender a encarar essas nossas fragilidades. Quantas vezes a gente faz as coisas já de caso pensado na nossa cabeça? Qual o fruto que você quer dar? Nós já estamos chegando no nosso horário. É claro que é natural do ser humano, né? Pensar em possibilidades. Não, mas o que eu tô falando é mas você tem que pegar, orar e colocar uma possibilidade na sua frente. Exatamente. A única possibilidade. Exatamente. Né? Tem que parar, respirar, pensar e colocar a única possibilidade que existe na sua vida. Para a gente chegar na nossa conclusão, existem pessoas que são maldosas porque não sabem lidar com as suas dores. Sabe? Existem pessoas que são maldosas, falam as coisas para criar confusão, para fazer alguma coisa, porque não sabem lidar com as suas próprias dores. Então, já que está doendo em mim, eu vou fazer doer em você. Quantas pessoas fazem isso? O mais assertivo seria que parasse de doer. Vai lá falar com Deus. Deus vai consertar a sua dor. Com certeza. O Pedro fala aqui que não é da live, entre outras pessoas. Ele fala se o selo seria um tipo de teste de Deus, porque muitas pessoas perseguidas
vão mentir e dizer que não são cristãos. Talvez. Mas acho que Deus não faria isso com seus filhos, né? Liberaria tanta destruição no mundo para provar seus filhos. Eu acho que é mais um julgamento mesmo, tá? É um julgamento mesmo. Imagina que Deus ia falar assim: Eduardo, eu vou provar você, vou mandar todo tipo de peste para ver se você vai me negar. Firme. Deus não vai fazer isso nunca com uma pessoa. O que Deus vai fazer é: você que não me serviu, você que me perseguiu, engole essa peste aí agora. Que foi o que ele fez com o Egito, né? Pra gente terminar, vou só ler um versículo bíblico. Ou você quer falar primeiro? Não, pode ler. Vamos deixar pro final, né? Gente, Tiago, capítulo 1. Leia comigo o versículo 2. Meus irmãos, tenham de grande alegria quando passardes por provações. Por quê? Porque a provação faz a gente olhar para nós, para nossa vulnerabilidade. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, mudança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, ou seja, mudança, transformação de vida, para que sejais perfeitos. Então a gente tem que ser perfeito? Mudados. Quando aqui Tiago usa a palavra perfeito no grego, ele está falando de mudança, de movimento, de transformação. Isso, a mudança para Deus é perfeição. Você sabia disso? Não. Deus não fala assim: quero que você seja um ser humano perfeito. Não existe. Ele está falando um ser humano em constante movimento, transformação. Então ele diz o seguinte: para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é falta de sabedoria? Não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe como ser. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Tudo que ele pedir, lhe será dado. Peça com fé, porém, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor tal coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se uma hora eu quero que Deus me transforme, outra hora eu já acho que eu estou muito certo. Uma hora eu quero que Deus me transforme. Então ele está dizendo: você tem um coração dobre e você é inconstante, você não tem fé. Mas se você sabe que lhe falta sabedoria, peça com fé que ele lhe dará. Pede sabedoria. Sabedoria é o que mesmo? O que eu faço? O que eu sinto? Como eu faço? Eu não sei. Eu reconheço que eu estou com medo. Senhor, me dá sabedoria. Pastora, conte a novidade para nós. Gente, temos muitos membros, louvado seja o nome do Senhor por isso. E o Senhor nos tem acrescentado cada dia mais novos membros à igreja. Desta maneira, tem muitas pessoas que trabalham durante a semana e tudo mais e não podem vir à igreja durante a semana nesses pequenos grupos, que para nós, esses pequenos grupos, é uma fração muito pequena dos números da igreja, de membros. Então, pensando dessa maneira, conversando o Eduardo, a pastora Regina e tudo mais, nós criamos aqui na Regional mais um grupo de domingo, que começa a funcionar hoje, comigo. Então, vai ter o culto das 2 horas com a pastora Regina, vai ter o culto das 3 horas com a pastora Paula e vai ter o culto das 6:30 comigo. Esse culto não vai ser transmitido. Vai ser a mesma palavra do culto da noite. Então, eu vou fazer esse culto com o pessoal das 6:30 às 7:15. O culto tá reduzido, né? Só 40 minutos no máximo. Coloquei aqui 45 minutos, mas a gente vai fazer o mais rápido para não ter nenhum tipo de problemas, né? Então, vai ser das 6:30 às 7:15 no máximo e das 7:30 às 8:15. Aí o das 7:30 às 8:15 vai ser transmitido normal nas plataformas YouTube e Facebook. Então, se você... pastora, eu tô desesperada para ir na igreja, eu preciso, liga para a pastora Regina e fala: pelo amor de Deus, me coloca aí no grupo das 6:30. Nós só teremos 30 pessoas, assim como em todos os nossos grupos. Então, liga para a pastora Regina e fala: pastora Regina, eu preciso estar... Quem é da regional, né? Quem for de outros endereços, ligue para os pastores, que lá também haverá o culto. Não das 6:30, eu acredito que não, porque para eles já tá tranquilo. Tá sossegado, né? Tá sossegado para eles lá, porque eles estão fazendo alguns outros cultos durante a semana à tarde, alguma coisa assim. Mas aqui na regional, como nós não temos culto durante a semana à tarde, às vezes o pessoal
fica mais pro domingo. Isso, tá dando para pulverizar. Então, Exatamente. na regional, a realidade é essa. Culto às 2, às 4, às 6h30, às 7h30 da noite. 2 às 3. 2 às 3, 6h30, 7h30 da 6h30 noite. e 7h30 da noite. Você que estará online, porque mesmo assim muitas pessoas vão ficar online, 7h30 da noite a gente se encontra. É isso aí. Gente, não deixa de participar da Missão Reviver. Você precisa fazer parte desse projeto. Não deixe de dar suas ofertas para a missão. Por quê? Porque nós já estamos entrando em contato, né, amor? Com as pessoas que estarão imprimindo esses livros. Glória a Deus. Eu, em nome de Jesus, declaro que antes da pandemia acabar, na hora que você chegar aqui na EBD, galerona, aglomeração total, já vai ter o livro para você levar. Provavelmente vamos ter que ir para São Paulo fazer uma reunião, Exatamente, né, pastora? com Para certeza. já começarmos a Para começar impressão dos livros. a imprimir esses livros. Então, você precisa dar suas ofertas missionárias. Coloque no gasofilácio com bilhetinho, oferta missionária. Sendo também lembrado, todos os dízimos e ofertas semanais de todos os nossos endereços, 10% de tudo que entra no gasofilácio vai direto para a missão, para poder sustentar a missão, porque temos pagamentos mensais de plataformas e tudo mais, dos livros e do afinal e tudo Empresa, mais. Empresa, Ativa, Site. Amazon, são muitos gastos para manter uma empresa. Às vezes a gente não imagina quanto que a gente gasta com contador, porque tem um contador só da missão, que mexe só com essas coisas da Amazon e tudo mais, e tarifa, e plataforma digital. Então, Deus está contando com você. E é uma obra de Deus, que É Deus uma quer que obra isso seja linda levado de para Deus. o mundo inteiro. Exatamente, é uma obra maravilhosa de Deus. Existem momentos da vida em que Deus nos pede para investir em coisas que vão engrenar. Depois Deus não vai precisar tanto. Você vai ofertar, mas não é uma necessidade. Que nesse momento de início de necessidade, você seja aquela pessoa que começou. Isso faz um peso tão grande diante do trono de Deus, estar com Ele no momento em que a maioria das pessoas não estariam. É aquele momento, né? Vou atravessar o mar. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Os últimos estava muito fácil. Então, assim, a gente precisa se envolver. Pessoal da regional aí, ó. Nossa pintura começa em julho. Oh, glória. Estamos animadíssimos com ela. A igreja vai ficar tão linda. Vai ficar maravilhosa. Gente, tudo para Deus. Mas engraçado, né? Que para Deus é para receber melhor as próprias pessoas, né? Então, você dê a sua oferta. Não esqueça de ou depositar, ou de transferir, ou de trazer nos cultos hoje à noite. Se você ainda não deu sua cesta básica, traga a sua cesta básica à igreja. Pessoas precisam do seu amor, da sua compaixão. Amém? Mais algum A recado? pastora Paula está cuidando Isso. da Ser Essa Help, Help. que com certeza não vai terminar com a pandemia, não. Ela vai ajudar muita Ela vai gente crescer ainda. muito. Em nome de Jesus. É isso aí, sim, de inscrever-se nas redes sociais. Isso. Né? Afinal, o que a Bíblia diz. Rema Minas, Rema Ser Minas, Rema, Ser Comunidade Rema. Evangélica Rema, tem mídia social, hein, gente? Tem mídia social. E daqui a pouco o nosso site vai Sem estar alimento, prontinho. o site que já tá com a plataforma pronta. Felipe e Eduardo já fizeram ele, agora depende só por a carinha. cara dele, só por a casca, É isso aí. né, para ficar bonito. E temos o nosso site que vai ser muito importante mesmo, É isso aí. né? Ó, o Jefferson entrou, o Jefferson participa bastante Deixa eu das falar uma coisa lives. pro pessoal. Gente, na quinta-feira, eu e o Eduardo, nós vamos dar uma notícia para vocês sobre o curso de batismo, como vai funcionar. Então, fica ligado. Na nossa live de quinta-feira, a gente vai avisar exatamente como vai funcionar, quando vai isso funcionar. aí. Tá certo? Tá bom. todo mundo perguntando, então, quinta-feira a gente vai explicar tudo para vocês. Isso aí. Fiquem com Deus, pessoal. Até Deus mais abençoe tarde. a todos. Um ótimo domingo. Até o culto das 2, 3, 6h30 e Isso aí. 7h30. Que Deus Deus abençoe. abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.